Olá, sejam bem-vindos ao podcast ADM Compartilhando Conhecimentos, o podcast que traz para você assuntos relevantes e imprescindíveis para empreendedores, estudantes de administração e comunidade em geral. Meu nome é Eritânia Gomes, sou acadêmica do curso de Bacharelado em Administração, estou cursando o 5º período e estarei apresentando este 4º episódio do nosso podcast. O podcast ADM Compartilhando Conhecimento é um projeto aprovado pelo edital de seleção sistêmica de projetos de ensino da Prenai IFMA, onde professores e alunos convidados debatem temas importantes das disciplinas do curso que serão compartilhadas com você através das nossas redes sociais. Neste episódio, vamos falar sobre o planejamento estratégico. Temos muita coisa interessante para conversar e você vai nos acompanhar e entender um pouco sobre a importância do planejamento estratégico para as organizações. Fique ligado e nos acompanhe até o final. O nosso convidado especial é o professor mestre João Santana. Muito obrigada, professor, por aceitar participar do nosso podcast, e eu vou pedir que ele se apresente para nós. Bem, boa noite a todos e a todas que nos acompanham neste momento importante de compartilhamento de conhecimentos. Bem, eu sou o professor João Santana, falar um pouco da minha formação, né? Sou graduado em administração, tenho especialização em tutoria em educação à distância, também sou especialista em gestão pública, tenho mestrado em contabilidade e administração. Falar um pouco da minha trajetória profissional enquanto gestor, enquanto administrador, né? A minha trajetória profissional ela está muito ligada às instituições públicas, né? E quase todas elas do ramo da área de educação, né? Eu sou funcionário público federal desde 2011, integro a força de trabalho aqui do IFMA, primeiramente como assistente em administração, entre 2011 até 2019, exerci o cargo de assistente em administração, depois me tornei administrador da instituição, fiquei até 2024 e por último, aí, há 3 meses, sou docente, integrante aqui do quadro de professores efetivo também do IFMA, né? Quero agradecer a oportunidade pelo convite, né? Da gente estar aqui discutindo temas importantes, temas relevantes da área de gestão e especialmente sobre planejamento estratégico, né? Então, hoje, aqui com os nossos convidados, a gente pretende fazer uma boa discussão, um bom diálogo aqui a respeito dos temas importantes da disciplina de planejamento estratégico. Perfeito. Contamos também com a participação de 3 acadêmicos do curso de administração. Vou pedir que eles se apresentem. Boa noite, meu nome é Jéssica, sou do 5º período de bacharelado em administração. Boa noite, me chamo Tainá, eu sou técnica em administração aqui pelo IFMA. Atualmente estou no 5º período do bacharelado. Atualmente eu trabalho como analista de processos, gerenciando a pasta de saúde e segurança de uma empresa. Boa noite, eu me chamo Caetano, sou acadêmico do curso de bacharelado em administração, 5º período. Sou servidor público municipal e é um prazer imenso estar aqui com meus colegas hoje para transmitir um pouco de conhecimento sobre planejamento estratégico para você que nos assiste. Bem-vindo, Caetano, bem-vindas, meninas. Muito obrigada por aceitar participar do podcast com a gente. Professor, para iniciar a nossa conversa, uma pergunta simples e direta. O que é planejamento estratégico e quais são os seus principais objetivos em uma organização? Bem, Eritânia, antes de mais nada, eu gosto de definir planejamento estratégico como sendo um instrumento de gestão, né? Então, nesse aspecto, o planejamento estratégico ele é um processo que ajuda as empresas a definir seus objetivos, né? Suas metas ali de médio e longo prazo. Quando eu falo de médio a longo prazo, eu estou falando aí de um horizonte aí de 4 a 5 anos, tá?
E o principal objetivo do planejamento estratégico é ajudar a empresa em seu direcionamento, dar para ela ali uma visão clara do que ela pretende dentro desse horizonte de tempo, em termos, por exemplo, de vendas, de participação do mercado, de melhoria nos seus processos internos, aumento de faturamento. Todas essas questões, em tese, antes de serem colocadas em práticas, devem ser discutidas em termos de objetivos dentro do planejamento estratégico. Então, o principal objetivo do planejamento estratégico é dar esse direcionamento e, como resultado disso, otimizar o uso dos recursos organizacionais e, sobretudo, alinhar ali os objetivos, os colaboradores aos objetivos das organizações. Essa é a definição que eu mais costumo citar quando a gente fala de planejamento estratégico. Interessante, professor. E então, a partir desse conceito, você poderia dar um exemplo prático de como o planejamento estratégico ajuda a alcançar os objetivos organizacionais? Claro, um exemplo assim muito prático e que vai clarear um pouco aí o entendimento de quem nos acompanha nesse momento, eu vou falar aqui da nossa instituição, do IFMA, né? Para quem não sabe, até 2016 o IFMA não tinha um planejamento estratégico assim formalizado, né? E quando foi em 2016 a instituição tomou a iniciativa de melhorar aí a sua gestão nesse aspecto e contratou inclusive uma consultoria estrangeira para elaborar o planejamento estratégico, né, para treinar muito dos seus gestores e administradores com relação a esse tema. E eu lembro que eu participei desse processo e durante o mapeamento, né, durante as análises que a gente fazia da organização, né, do IFMA, a gente encontrou diversos gargalos, assim, diversos problemas que, de certa forma, atrapalhariam ou estavam impedindo ali o bom andamento da organização em termos de gestão, né? E aí a gente lembra que um desses gargalos era relacionado à gestão dos seus processos ali que falavam ali sobre direito de servidores, sobre as relações contratuais, os processos administrativos como um todo, né? E aí, durante as atividades de planejamento, para resolver esses gargalos, solucionar esses problemas, foi definido lá um simples objetivo de mapear e simplificar processos. Esse era o objetivo que constava lá do nosso primeiro planejamento estratégico, vamos dizer assim. E o resultado que a gente obteve ao longo dos anos, né, 4, 5 anos depois, foi a resolução desse problema, né? Inclusive, o resultado prático, visível, que a gente conseguiu alcançar foi a digitalização de todos os nossos processos. Antes do planejamento, a gente tinha processos físicos, né? E após a elaboração do planejamento e a identificação desse gargalo, desse problema, todos os nossos processos passaram a ser no formato eletrônico, e aí a gente teve um ganho enorme de economia com relação a tempos, a tempo, com relação ao gasto com papel, com relação à eficiência. A gente passou a ser mais rápido nas nossas respostas aos nossos demandantes, né, nossos servidores, nossos fornecedores, passaram a ter respostas mais rápidas a partir de uma simples realização ou alcance de um objetivo que foi definido em nosso planejamento estratégico. Eu acho que com esse exemplo a gente consegue ilustrar bem a importância de se trabalhar e se discutir planejamento estratégico em todas as empresas, independentemente do porte e do ramo de atuação, e se é público ou se é privado. Acho que é mais ou menos isso. Eu achei interessante seu comentário, professor, porque o IFMA é um instituto federal, é uma organização pública. E aí, quando a gente fala em planejamento estratégico, ferramentas de gestão, a gente pensa logo em empresas privadas. E aí isso mostra que o planejamento estratégico ele é direcionado para vários ramos,
como empresas privadas, empresas públicas, organizações governamentais, não governamentais e empresas pequenas também, né? Porque quando se pensa em gestão, se pensa em empresas que já têm um bom tempo no mercado, já caminham, mas é importante, desde o início, a empresa já ter o seu planejamento estratégico, não é isso? Ótimo. Tainá, na sua visão de estudante da disciplina, o que mais você pode acrescentar em relação à importância do planejamento estratégico? Diante de todos os conteúdos da disciplina, uma coisa que eu pude observar bastante é que o planejamento estratégico, hoje ele é uma forma de posicionamento de mercado da empresa, né? Através dele que a empresa mostra que ela tem missão, visão e valores definidos, ela tem um planejamento interno, ela faz uma análise externa do mercado, e é bem importante em relação, como a Eritânia citou, que não se aplica somente a empresas grandes, né? Que o quanto é legal também uma empresa pequena mostrar que ela se posiciona diante do mercado, que ela tem estratégias bem definidas, que ela tem metas, digamos que ela anda conforme as outras empresas andam, né? Ela tem metas ambientais, ela tem metas financeiras, e esse posicionamento de mercado é de grande importância para a sobrevivência da empresa, né? A curto, médio e longo prazo. Interessante, porque quando a empresa inicia com um planejamento estratégico já afirmado, ela tem mais chance de se consolidar no mercado, né? Tu citou um ponto interessante sobre missão, visão e valores. É algo que o professor trabalhou bastante conosco em sala de aula. Caetano, poderia falar mais um pouco acerca disso, de missão, visão e valores? Bem, Eritânia, retomando o que a nossa colega Tainá falou sobre missão, visão e valores, o que seria a missão de um negócio? A missão nada mais é do que a identidade organizacional daquele negócio. Nada mais do que o que é aquela empresa e o que ela faz, o que aquela empresa oferece de bem, o que aquela empresa oferece de serviço, qual o benefício daquela empresa para a sociedade. Muitos até dizem que a missão de uma empresa é a razão dela existir. Quando a gente fala de visão, a gente está falando sobre onde aquela empresa quer chegar, sobre o que aquela empresa almeja se tornar a médio prazo. Essa questão da visão da empresa, quando ela está bem definida, a empresa, ela pode... voltando. Sim. A visão da empresa, a gente pode definir ela como uma meta. Uma meta que ela tem que ser ousada e ela tem que ser uma meta grande que a empresa quer alcançar. A partir do momento que a empresa alcança aquela meta audaciosa, aquela meta ousada, ela precisa ser reformulada, ela precisa ser reconstruída para que impulsione o crescimento daquela empresa, para que ela busque ainda mais. E quando a gente fala dos valores, nada mais é do que como aquela empresa faz as coisas. Quando você pega essa questão dos valores, você vai olhar dentro da empresa, como é que são feitos os processos, como é que ela lida com os clientes, como é que ela lida com os colaboradores, como é feito todo o processo geral dentro. Em resumo, é a forma como aquela empresa concretiza, como ela realiza a sua missão. Quando você pega esses 3 pontos, missão, visão e valores, eles são importantíssimos para que a empresa construa um planejamento estratégico forte. E é essencial também que a empresa coloque esses 3 pontos em um quadro que esteja visível para os clientes, para os colaboradores, para os parceiros, porque quando os parceiros e os colaboradores têm conhecimento da visão, missão e valores do negócio, eles se conectam com a empresa, eles dão o seu melhor.
Já no caso dos clientes, no processo de compra você tem vários fatores envolvidos, e um desses fatores é a confiança que o cliente tem na empresa. Quando ele conhece essa visão, missão e valores, ele tem uma noção do que é aquele negócio, do que aquele negócio oferece, e se aquele valor aquele negócio possui seus valores corretos, o cliente vai confiar naquela empresa. O cliente compra de quem ele confia. Eu trouxe um exemplo que é a missão, visão e valores da Noroeste, uma empresa que tem uma presença forte aqui na cidade. Ela tem como missão, o Grupo Noroeste tem como missão gerar emprego e renda para a sociedade, buscando a satisfação dos nossos clientes através de um bom atendimento, busca também oferecer qualidade em produtos com preços justos e acessíveis, boas condições de pagamento e colaboradores qualificados e capacitados, investindo na sua qualidade de vida. Aqui, essa missão é o que a empresa o que ela faz. Aqui na visão, ser um grupo varejista com reconhecimento Norte e Nordeste, através de produtos de qualidade e facilidade de pagamentos para se tornar acessível a todos os públicos, buscando inovação para melhorar, atender às exigências do mercado. É o que ela busca ser ao médio prazo. Os valores: honestidade, humildade, dignidade, criatividade e inovação. Valorização das pessoas. É como ela lida com o negócio, é como as coisas são feitas dentro do negócio. Interessante ter o exemplo da Noroeste, porque é uma empresa que está aqui em Buriticupu, né? E aí a gente pode perceber na prática como eles têm esse planejamento e essa visão já de colocar estratégias, já de colocar ações para continuar produzindo, fazendo o que eles fazem, que é oferecer os produtos dele para a gente seguindo os valores deles. É muito interessante. Professor, lá no início da nossa conversa, você definiu o planejamento estratégico como sendo um processo. Quando falamos em processo, pensamos logo em um passo a passo, estrategicamente, ou em conjuntos de etapas, de etapa por etapa. Quais são as etapas ou as fases de um planejamento estratégico? Muito boa pergunta, Eritânia, né? E aí aqui a gente aproveita para esclarecer um pouco sobre essa questão das fases ou das etapas que compõem um planejamento estratégico, já que isso é motivo assim, de muita divergência e discordância entre os próprios autores de obras que tratam sobre planejamento estratégico, né? A gente vê aí autores que botam 9, 8 etapas, outros falam de 3, 4 etapas, e aqui a gente tem o dever aqui de facilitar o entendimento, e nos nossos estudos, nas nossas pesquisas e observando a prática do mercado, a gente consegue definir pelo menos 5 etapas dentro de um processo, dentro de um planejamento estratégico, tá? E eu vou citar aqui rapidamente, comentar bem brevemente cada uma delas, só para que todo mundo compreenda, que é basicamente o seguinte, né? A primeira etapa é o que a gente chama de análise ambiental ou diagnóstico organizacional, né? Então, nessa etapa, a gente vai fazer um estudo mais específico sobre o ambiente interno e o ambiente externo no qual a empresa atua, né? Internamente, a gente vai procurar identificar os pontos fortes, né? As potencialidades, aquilo que a empresa tem de melhor em termos de estrutura, em termos de recursos, em termos de know-how do mercado ali de onde ela atua, né? A gente faz esse mapeamento e identifica todas as potencialidades, né? Internamente também a gente tem que fazer o mesmo, né? O mesmo mapeamento, a mesma identificação das fragilidades, daquilo que é ponto fraco, daquilo que é problema, daquilo que é gargalo para o negócio da sua empresa, certo? Esses fatores internos, é legal a gente falar que a gente, ao analisar, ao procurar identificar, a gente tem, inclusive, mais condições de intervir, né? De aproveitar melhor um ponto forte ou de minimizar um pouco mais o efeito de um ponto fraco, porque está interno, está
a gente detém o controle dessas forças ou dessas fraquezas, né, por estar internamente. Já na parte mais externa, a gente tem que fazer uma análise de oportunidades, né, tentar mapear, identificar oportunidades que o meio externo te oferece e, ao mesmo tempo, também a gente tem que conhecer as ameaças, né, aquilo que pode prejudicar o teu negócio em um médio e longo prazo, né? Já para a gente ir traçando estratégias de melhor aproveitar oportunidades ou de minimizar efeitos de eventuais ameaças, tá? Então isso a gente faz na etapa da análise ambiental e a gente utiliza uma ferramenta muito conhecida no mercado que é chamada de análise SWOT, ou para quem prefere a famosa FOFA, né? Onde a gente mapeia forças e oportunidades, fraquezas e ameaças, tá? Passado isso, a gente vai para uma segunda etapa, que a gente já conhece a nossa instituição ou a nossa empresa, e aí a gente começa a formular objetivos. E esses objetivos, eles têm que conversar com esse mapeamento, com esse diagnóstico que a gente fez, né? Onde a gente tenta potencializar pontos fortes com oportunidades e tenta minimizar efeitos de fragilidades, né, fraquezas da empresa e também a questão das ameaças, né? Então os objetivos a gente elabora já pensando nessa situação. Em seguida a gente vai para o definir estratégias. E o que seria definir as estratégias? Seria já para aquela situação em que a gente começa a formular os planos, né? Começa a fazer os planos que vão responder ou que vão de certa forma, permitir com que a gente alcance os objetivos que a gente definiu. Então, aqui eu estou falando de planos financeiros, de planos de marketing, de planos de expansão, enfim, é a fase do planejamento focado em determinadas áreas que a empresa pretende fortalecer, né? E aí, feitos os planos, né, a gente passa para a parte da implementação, que é uma quarta fase, né, uma quarta etapa. E essa fase da implementação, ela é interessante porque aqui é onde a gente mobiliza equipes, mobiliza pessoas, mobiliza recursos, e aí tem uma questão que é fundamental aqui, é o alinhamento. A comunicação tem que ser muito clara nessa fase, né? Porque é a fase que a gente vai lidar com as pessoas, tá certo? E por último vem o monitoramento e a avaliação, né? Todo o processo requer essa fase de monitorar, de avaliar, porque aqui é onde a gente faz as intervenções, né? Onde a gente corrige rotas, é onde a gente implementa alguns ajustes, caso alguma coisa não esteja saindo conforme o planejado. É basicamente essas as etapas que a gente consegue identificar dentro de um planejamento estratégico. Professor, um ponto muito importante que o senhor citou é de conhecer os aspectos internos da empresa, mas também conhecer os aspectos externos, porque para conhecer a empresa, o empreendedor ele não pode saber só do que acontece do lado de dentro, mas ele precisa saber como que a empresa dele está se apresentando para o mercado, qual é o feedback que o mercado está dando da empresa dele. Então, essa análise do externo é muito importante também no planejamento estratégico, não é isso? Muito bem. Inclusive, eu acho que a gente vai chegar nesse ponto mais à frente da discussão. Desconsiderar o ambiente interno, aliás, externo, é um dos principais erros que as empresas cometem na elaboração dos seus planejamentos estratégicos, né? Lá mais à frente eu vou, inclusive, exemplificar mais para que fique mais claro, né? Sobre a questão desses erros, né? E aí a gente vai ter a oportunidade de discutir um pouco mais sobre a questão da análise externa, certo? Certo, interessantíssimo. Meninas, Jéssica, Tainá, como estudante da disciplina de planejamento estratégico, qual etapa para vocês foi a mais desafiadora, ou está sendo a mais desafiadora, e por quê? Para mim, a mais desafiadora foi a que o professor acabou de falar por último, que é a implementação, né? Que depende muito dos colaboradores, a clareza que é dos líderes falar a mesma língua. Pode-se dizer também que a equipe tem que ser do mesmo jeito, se vestir a camisa da empresa, se manter sempre ali, né, como líder.
que nem uma empresa que nós tínhamos aqui em Buriticupu, que é de agropecuária. Ela era até grande assim quando começou, aí eu acho que por causa da evolução daqui que teve, veio várias agropecuárias, ele não teve condições de se manter no mercado, né? Aí veio e fechou as portas. É bem interessante isso que a Jéssica falou da questão da parte da implementação, né? Eu creio que o principal desafio seria a análise de ambiente, porque, na minha concepção, é muito mais fácil você organizar, traçar metas, planejar as rotas dentro da organização. Mas os fatores externos, eles influenciam muito, né? Como a Eritânia falou, não adianta você ter um planejamento interno maravilhoso e não observar suas fraquezas, suas forças externamente. Um exemplo claro disso, para mim, é a chegada do Food Park aqui em Buriti, né? Eles fizeram um planejamento, tenho certeza que talvez eles fizeram também essa análise ambiental, né? Porque foi um investimento muito grande, mas eles conseguem controlar a forma que eles se apresentam para o mercado de Buriticupu, mas eles não estão conseguindo, não é o alcance deles, controlar o que o público externo deles estão pensando a respeito dos serviços que eles oferecem, dos preços. Então, eu acho que é de extrema importância e é bem desafiador essa análise externa, até porque também não são só esses fatores, tem os fatores econômicos, né? Por exemplo, se eu estou no meio de uma crise, é óbvio que o meu planejamento interno vai ter que ser totalmente alinhado com o externo, né? Porque aqui dentro da minha organização pode estar tudo mil maravilhas, mas se lá fora estiver passando por uma crise, o consumidor talvez não conseguir suprir a demanda que eu preciso que ele tenha, não vai adiantar tanto essa implementação, essa coisa interna bem organizada, se eu não organizei meus fatores externos, eu não sei quais são as minhas ameaças, quais são as minhas forças, porque também a gente consegue mapear quais são as forças, né? Da mesma forma que consegue mapear o que é caracterizado como ameaça, a gente também consegue mapear, por exemplo, aqui em Buriticupu eu tenho um público de uma determinada classe. O que esse público consome mais? E se eu conseguir fazer essa análise externa, o que dentro do meu processo interno eu consigo alinhar, estando alinhado com a demanda externa. Então, eu acho de extrema importância e muito desafiador fazer essa análise de ambiente, porque depende de vários fatores, depende dos fatores sociais, econômicos, os fatores externos, como, por exemplo, economia, a realidade do local, né? Porque, por exemplo, o Caetano citou aí a Noroeste. Eu creio que dentro de Buriticupu, a Noroeste tem uma análise ambiental. Dentro de Santa Luzia, que é vizinha aqui, ela tem outra, porque são municípios do interior do Maranhão, mas são municípios que têm realidades diferentes, né? São diferentes públicos. E eu creio que seja bem desafiador essa questão de análise de ambiente. Quando a Noroeste também começou, ela também trouxe alguns vestuários diferentes. Aí, tão tal que ela viu que não estava dando certo, ela teve que mudar. Teve que trazer roupa mais para o público mesmo daqui, adequada só para o Buriticupu. É muito essa questão, por exemplo, se a Noroeste é uma loja de departamento, né? Se você chega na C&A, você vai ver que tem coleções novas a cada mês, né? E o público é diferente, o público da C&A do público da Noroeste, que é aqui do interior do Maranhão. Não é a mesma coisa que você vai encontrar em uma loja de departamento de São Luís, embora seja no mesmo estado, são regiões diferentes, com classes sociais diferentes, e até mesmo, não só classes sociais, mas gostos diferentes também, né? O público, por exemplo, da capital vai se vestir de uma forma diferente, não só na questão de vestiários, mas a questão de comportamentos, o que o público da capital está disposto a pagar, e o que o público do interior não considera tão prioritário, né? Vai muito dessa questão também. Nossa, Tainá, muito interessante a tua fala. Tive aqui vários pontos para comentar, sério. Primeiro, o ponto lá do Buriticupu Food Park. Realmente, eu trabalho lá na cafeteria, na Café Quemel, e aí eu observo também todo o Buriticupu Food Park como um todo. E realmente a gente tem esse problema de alcançar o público externo,
porque é algo novo para Buriticupu, são vários empreendimentos, a gente pensou mais como uma praça de alimentação, onde as pessoas vão para conviver. E aí quem já tem acesso a esse conceito de empreendimento foi de boa, foi, e já entendeu que a pessoa vai lá, faz o seu pedido, aguarda na mesa, ou então vai buscar o pedido lá no empreendimento, mas tem pessoas em Buriticupu que têm receio de até entrar lá, porque pensa que a entrada é paga. E aí você vê o choque de realidade. Grande parte da população de Buriticupu nunca foi lá, porque é algo novo. E aí é algo externo que impacta o interno, porque lá é ok, perfeito. Mas aí como é que a gente tem que pensar em ações para levar as pessoas até lá e eles verem que é algo acessível. Outro ponto interessante foi que tu falou sobre as lojas de departamento que mudam e aqui demora bastante para mudar. Só que eu vi um dia desse, acho que foi semana passada, que tem uma loja que já está vendendo farm aqui. Sério, já tem uma loja que está vendendo farm. E aí, acredito que na era da tecnologia, que todo mundo tem um celular, um Instagram, um TikTok, e aí viraliza, tudo viraliza. E aí eu acredito que hoje em dia as lojas, até as lojas do interior, como o de Buriticupu, tem que se ligar em dois públicos. O público que não tem acesso às tecnologias e que preferem a moda mais antiga, que preferem comprar como antigamente, ao seu gosto, e o público atual, que é aquele público que segue tendências, que quer estar na moda, que quer seguir o que está viralizando, e aí as lojas têm que se virar, têm que dar conta de oferecer esses dois produtos para ver se consegue, ou então segmentar o seu serviço. É muito interessante isso. Isso é o importante do planejamento estratégico, porque aí as empresas vão conseguir segmentar, vão conseguir saber, qual é o meu público, o que eles querem investir. Será se vale a pena eu investir em uma roupa da Farm? Será se vale a pena? E aí eu acredito que esse também é importante para o planejamento estratégico. Não, uma coisa também que eu ia, como tu estava falando das lojas, né? Aqui a gente também tem vários povoados que são dos interiores, então eles não têm muito acesso à internet. Então, tal que a internet lá é horrível. Então, eles têm que modificar mesmo para o pessoal que não compra pela internet, não sabe muito assim da internet. E tem muito povoado da internet, muito povoado aqui do Buriticupu. Então, o público mais alvo mesmo é dos interiores, que vem tudo só para Buriticupu. Então, tal que vem até de Santa Luzia para cá. É bem interessante essa questão que a Jéssica falou e também como a conversa chegou nesse rumo. Porque eu vejo hoje que Buriticupu, as pequenas empresas têm uma dificuldade, né, de implantar planejamento estratégico. Muito porque acham que isso são para grandes organizações, né? E o quanto a gente citando exemplos aqui do comércio local, porque a gente vê que às vezes falta esse posicionamento de mercado, né? Das empresas terem, como o Caetano falou, a missão, visão e valores, que gera confiança para o cliente, gera confiança para o fornecedor, e como as empresas estão começando a acordar, digamos assim, né, para essa realidade que precisam se adaptar, de terem um planejamento definido, até para ter um posicionamento de mercado grande, porque está chegando grandes empresas, né, aqui. Por exemplo, o Buriti Food Park, eu creio que foi um investimento gigante, assim, enorme para Buriti. A gente tem Americanas, a gente tem Mateus, né, que está com 2 anos, aqui tem o Magazine Luiza, e assim, antes de virem essas empresas, tinham outras empresas que ofereciam o mesmo serviço, e aí eu acho que aí chegou a hora dessas empresas acordarem para realizar o planejamento estratégico, porque veio uma empresa lá de fora, chegou toda bem definida e tomou a clientela. Porque as daqui talvez ainda não tivessem esse olhar, não tivessem essa percepção do quanto é importante investir nesse planejamento estratégico. Interessante. Professor, ouvindo aqui o senhor e os nossos convidados, nosso debate, dá a impressão de que fazer o planejamento estratégico, mesmo com aquelas etapas e as fases que o senhor citou no início, ainda é algo difícil, é algo demorado.
É isso mesmo? É algo difícil, demorado de fazer? É só para quem tem uma gestão bem enorme? O planejamento estratégico é algo somente para grandes empresas ou dá para fazer aqui na nossa realidade, os microempresários, as empreendedoras? Essa pergunta ela é interessante porque vai ajudar a gente a desmitificar essa ideia de que planejamento estratégico é um negócio difícil e é algo voltado só para grandes empresas, como a Tainá ali começou a falar sobre isso, né? Então, assim, eu diria, já sendo objetivo aí na resposta, eu diria que fazer planejamento estratégico não é algo difícil, tá? Não é algo, assim, difícil de dominar o conhecimento relativo a planejamento estratégico. Eu, talvez eu considere que seja algo trabalhoso, dá um pouquinho de trabalho, assim, porque a empresa ela tem que parar um pouco ali. Quando eu digo parar, não é parar suas operações, mas parar para refletir um pouco mais sobre esses temas que são estratégicos, né? E eu digo que não é difícil, sabe por quê, pessoal? Porque, assim, na nossa prática, na nossa experiência, a gente observa, se a gente começar a conversar com um empresário, e aí, inclusive o microempresário, né, o MEI, a empresa pequena, a empresa média, se a gente parar para ter uma conversa com eles sobre essas questões, sobre esses temas, a gente percebe que normalmente eles dominam muitas dessas questões relacionadas a planejamento estratégico. Um exemplo disso foi, recentemente a gente fez uma visita técnica a uma empresa aqui da região que atua no agronegócio, e aí a gente começou a fazer umas perguntas assim sobre planejamento estratégico, e inicialmente eles ficaram assim, como se não estivessem compreendendo, como se eles não tivessem entendido aquela questão, né? Só que aí outras pessoas começaram a instigar de outra maneira o tema, e aí automaticamente eles destravaram, né, e começaram a falar, e a gente viu que eles têm muitos domínios de conhecimentos que são tratados em planejamento estratégico. O que a gente conclui com isso, que na verdade o que está faltando para muitas empresas não é a noção, não é tanto o conhecimento, mas apenas a formalização desse planejamento estratégico, né? Eu lembro que lá foi perguntado para esse pessoal sobre missão, visão, valores, né, que o Caetano muito bem explicou aqui, e inicialmente eles ficaram assim, e aí depois quando a gente começou a dar os gatilhos, eles, não, a gente tem, a gente faz isso, a gente pretende aquilo, a gente tem responsabilidade socioambiental, e aí a gente vai enxergando que eles dominam esse tema. Então, assim, repetindo, não é difícil, tá? É algo, na verdade, que é um pouco trabalhoso e que, na verdade, a gente não vê tanto na prática, assim, planejamento formalizado, por uma falta mesmo de cultura do planejamento estratégico, né? Por uma falta mesmo das empresas sentarem e formalizarem, documentarem as suas estratégias, os seus objetivos em um documento formal, tá? É basicamente isso. E qual que é a importância da formalização, de você escrever mesmo o planejamento estratégico? Primeiro, pessoal, que agiliza o processo de decisão, né? Planejamento estratégico tem essa capacidade, por exemplo, da gente antever algumas mudanças que podem acontecer no ambiente interno, e aí se você está com ele ali escrito, você já consegue verificar situações que podem estar contornando uma eventual ameaça, e ele estando escrito, cada dia mais os colaboradores tendo contato no visual, na leitura com esses temas mesmo escrito, como é o quadro de visão, missão e valores, isso vai fazendo com que eles tenham um maior alinhamento com os objetivos organizacionais e passe ao invés de só executar operações, fazer tarefas, começa a moldar o pensamento, e eles passam a exercer o que a gente chama de pensamento estratégico, né? E quando a gente fala disso, pensar estrategicamente, a gente está tornando a empresa normalmente mais eficiente em termos de processos, em termos de estrutura, em termos de, inclusive, o processo de decisão, tá? E não, planejamento estratégico não é algo só de empresa grande, tá? É algo que deve, inclusive, e aí a gente, como profissional da área, vocês como estudantes da área, a gente tem essa missão de desmitificar
e incentivar que cada vez mais empresas pequenas, médias e até mesmo o microempreendedor adquiram a cultura do formalizar o planejamento estratégico, tá certo? Certo, por isso a importância dos profissionais de administração hoje em dia nas empresas, né? Para ter um gerenciamento melhor e mais certeiro do seu planejamento estratégico. Jéssica, fala para a gente como que as organizações adaptam os seus planejamentos estratégicos em cenários de constante mudança, como estamos vivendo atualmente. Bom, o planejamento estratégico tem assim uma flexibilidade, né? Que nem, vamos supor aqui um exemplo, como foi a pandemia. E na pandemia teve um certo período que várias lojas tiveram que fechar as portas. Então só podia ser vendido só produtos alimentícios e saúde, que era farmácia. Então algumas lojas tiveram que se modificar, criar conteúdo no mercado. Aí elas tiveram que fazer o delivery também, que era entrega. Então eles faziam o conteúdo, as pessoas escolhiam os que eles queriam, aí elas iam deixar na porta, que também não podia sair de casa, que cada pandemia, né? Então é a flexibilidade. A pandemia veio mesmo para modificar aqui o Buriticupu. Então, até hoje, tem algumas lojas que trabalham com muito conteúdo, que nem a Luana Multimarcas, como é o nome daquela outra que o professor gosta muito dela? A Mais Penélope, que trabalha sempre com muito conteúdo para sobreviver, principalmente na pandemia. Realmente, a pandemia foi assim um evento, foi um acontecimento que mudou totalmente, tanto as nossas vidas como o mercado, né? Após ela, percebeu-se a importância do digital. Foi dali que saiu a era das lives, né? Todos tinham que vender por lives e as lives continuam famosas até hoje. Caetano, você poderia ilustrar para a gente um exemplo, essa situação de mudança na estratégia da empresa a partir do planejamento estratégico? Claro. Vamos falar de uma empresa que ela não é local, mas dificilmente você vai encontrar alguém que não conheça essa empresa, que é o caso da Netflix. É um caso até bem emblemático. Ela começou ali com o serviço de aluguel de DVDs e, percebendo a ascensão do streaming, ela se adaptou. Ela adaptou o seu planejamento estratégico e, consequentemente, a sua estratégia de mercado, e ela se tornou o que levou ela a se tornar essa gigante do streaming que a gente conhece hoje. Foi citado aí o caso da pandemia. Durante a pandemia, as empresas de streaming se fortaleceram bastante, porque as pessoas não podiam sair de casa. Não podendo sair de casa, elas iam assistir filmes, séries, e foi uma oportunidade. Tem até aquela frase que, enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Ela aproveitou essa situação de que a pessoa não podia sair de casa e investiu ainda mais em marketing, se tornando ainda maior no mercado. Interessante. Professor, quais são os principais erros que as organizações cometem ao elaborar um planejamento estratégico? Eritânia, na verdade, assim, existem erros assim que são clássicos assim durante a elaboração do planejamento estratégico, que a gente consegue observar no mercado, em todos os tipos de empresa, né, em todos os tipos de organização. O primeiro assim, erro mais comum que as empresas cometem durante esse processo é não envolver todos os níveis organizacionais, toda a sua força de trabalho, né? Normalmente, quando se fala em planejamento estratégico, né, as empresas têm a tendência a envolver apenas os níveis decisórios, né? Apenas a alta gestão, a cúpula ali, né? Sendo que, na verdade,
o pessoal ali do operacional, né, do chão de fábrica, como a gente costuma chamar, é quem mais conhece da realidade da empresa, né? Então, assim, se eu considerar que é durante o planejamento estratégico que eu tenho a oportunidade de traçar objetivos para melhorar meus resultados, e aí eu estou falando de desempenho financeiro, de venda, de crescimento, enfim, os resultados organizacionais, e aí se eu pegar, por exemplo, o recorte de aumentar a satisfação do atendimento lá para o cliente, por exemplo, o pessoal que mais vai entender de atendimento é o pessoal da operação de vendas, o pessoal que trabalha com atendimento. Então, por que não ouvir esse pessoal durante a elaboração do meu planejamento estratégico? Esse pessoal normalmente tem feedbacks assim relevantes, importantes para, de repente, até mudar a orientação estratégica da empresa, né? Então, um erro muito comum é isso, achar que planejamento estratégico é algo que deve ser tratado somente pela gestão, né? Um outro erro também que a gente pode citar aqui, que é muito cometido pelas empresas durante a elaboração do planejamento estratégico, e até a gente já discutiu aqui, mas eu queria fazer aqui algumas conexões com a fala dos nossos convidados aqui, é a questão da análise ambiental, principalmente naquela parte externa, né? Porque assim, quando as empresas elas são muito focadas em conhecer o externo, mas principalmente ali conhecer o cliente, né? A gente percebe que tem muitas empresas muito preocupadas em conhecer o cliente, né? Em conhecer o perfil do seu público-alvo e tudo mais. Isso aí a gente não vê problema. Muitas empresas se preocupam com isso e tá certo, né? Agora, durante a análise ambiental, uma situação que é negligenciada pelas empresas é não conhecer, por exemplo, seu concorrente, não conhecer também os fornecedores, né? Mas principalmente os concorrentes. E é interessante, durante esse processo da análise ambiental, a gente conhecer os pontos fracos e os pontos fortes do nosso cliente. Aliás, do nosso concorrente, desculpem, do nosso concorrente, né? Porque, por exemplo, é num ponto fraco dele, do nosso concorrente, que de repente eu tenho uma oportunidade de explorar e fazer melhor aquilo que ele não está conseguindo fazer, né? Então, um erro muito comum é desconsiderar na análise externa a questão do concorrente. Interessante, professor, muito interessante. Tainá, agora uma pergunta para ti, como acadêmica. Como que você vê a evolução do planejamento estratégico nos próximos 5 a 10 anos aqui em Buriticupu, na nossa realidade local? Bom, eu diria que nós, acadêmicos de administração, temos uma grande responsabilidade, porque nós estamos sendo pioneiros, né, na implementação dos processos aqui em Buriticupu, na sua maioria. Hoje, a análise que a gente faz é que a maioria dos cargos de níveis estratégicos estão sendo ocupados por alunos ou ex-alunos do IFMA, em sua maioria formados em administração, né? E assim, eu vejo uma ascensão, até parafraseando aqui o professor Hugo, né, que é um dos grandes pioneiros aqui nessa questão dos processos em Buriticupu, da implementação desses processos em Buriticupu, eu vejo um crescimento bem expansivo, né? Até redundante a frase, mas um crescimento grande, porque a gente tem uma galera muito boa se formando aí, né? A gente está tendo essa base bem concreta, bem sólida aqui dentro do campus, sobre o planejamento estratégico. E aí, como eu citei lá no início, estão chegando grandes empresas, né? E essas grandes empresas, elas vêm com seu planejamento estratégico muito bem definido. E aí eu acho que seja a hora de um posicionamento de mercado das microempresas aqui de Buriti. Talvez seja a hora deles acordarem para essa realidade, como a Jéssica citou, essa realidade das redes sociais, do cliente que é ativo nas redes sociais. Claro que não esquecendo da base, né, que a gente tem aqui em Buriticupu, uma base dos interiores, mas eu vejo assim uma expansão enorme, muito por esses dois fatores. Do fator nosso, acadêmicos do curso, que temos uma bagagem gigante, né? Estamos tendo aqui no campus,
e também a competitividade de mercado, porque vão chegar empresas grandes, como já está chegando, né? E essas empresas, elas estão vindo aí com tudo, e aí vai ser a hora do posicionamento das microempresas aqui de Buriti. Bom, vai chegar uma hora que eu vou precisar traçar missão, visão e valores, eu vou precisar ter um planejamento financeiro, um planejamento de marketing, eu vou precisar ter isso tudo muito bem definido para eu conseguir competir com um Americanas da vida, com o Magalu, né? Interessantíssimo a tua fala. Gente, nós estamos chegando ao final de mais um podcast, mas antes de encerrarmos, pessoal, vocês gostariam de deixar uma mensagem final para o nosso público, falando um pouco sobre a importância do planejamento estratégico, em poucas palavras, direcionada mesmo para o nosso público? Bem, eu gostaria aqui de finalizar a minha participação aqui no podcast, né? Alertando assim os empreendedores, né, as empresas de um modo geral, para não negligenciar o planejamento estratégico, tá? A gente percebe que muita gente já trata disso de alguma forma, mas naquele aspecto mais informal, né? E como a Tainá falou, né, com a chegada de novas empresas, isso vai pressionar o mercado local com relação às empresas daqui da região, vai ter uma dificuldade de sobrevivência por conta do aumento da concorrência, e ficar atenta, os empresários, né, as empresas ficarem atentas a essa mão de obra qualificada que nós, enquanto instituição de ensino, a gente está colocando no mercado todos os anos, né? Todos os anos aí a gente está formando aí 30, 40 alunos, um pessoal capacitado, um pessoal que entende dessa temática, que a gente espera que seja absorvido pelo mercado local, e vocês, né, como estudantes de administração, têm mesmo essa responsabilidade de fomentar, né, de incentivar essa cultura do planejamento estratégico, né? Então, essas são minhas palavras aqui finais, né? E aproveito já para agradecer. É muito importante discutir esses temas, e é isso. Eu queria deixar mais assim uma sugestão também aos empreendedores da cidade, que ouçam os seus colaboradores do operacional, porque são eles que estão em contato direto com o seu cliente. Então, eles têm muito a agregar quando você for construir o seu planejamento estratégico formal, para, como foi bem citado pela Tainá, poder competir com grandes empresas que estão chegando, que estão na cidade e que estão chegando num futuro bem próximo. Ademais, eu gostaria de agradecer aos meus colegas e a quem nos assistirá. Muito obrigado. Pessoal, só agradecer pelo convite, né? E reforçar o quanto é importante e o quanto a gente está desmistificando o planejamento estratégico, né? Que isso seja um insight para algum empreendedor de Buriticupu buscar mais informações, não só aqui no IFMA, mas tem várias outras fontes de informações, e buscar esse planejamento, porque, como a gente citou o podcast inteiro, né? É o futuro, né? E se a gente não se adaptar ao futuro, infelizmente a gente não vai conseguir uma sobrevivência da empresa dentro do mercado. Eu só queria agradecer também pelo convite e dizer que o planejamento estratégico pode dizer que é um roteiro, né? De adaptação e inovação para o mercado. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, professor, por aceitar participar desse episódio de podcast conosco. Muito obrigada, Caetano, Tainá, Jéssica. Desejo muito sucesso profissional e acadêmico para vocês. E para você que nos acompanhou até aqui, obrigada por ouvir o nosso episódio do podcast ADM, Compartilhando Conhecimentos. Siga-nos em nossas redes sociais, @IFMA Buriticupu e @b.admifma, para acompanhar todos os episódios. Até a próxima!